Numa noite escura e tempestuosa de novembro de 1955, o coronel argentino Carlos e vários soldados mascarados entraram furtivamente em um salão memorial. Devido à situação tensa no país, o local era guardado apenas por um vigia idoso, que estava profundamente adormecido. Os 5 homens forçaram a pesada porta e foram diretamente ao caixão que estava no interior. Usando cordas, amarraram as extremidades do caixão e o carregaram audaciosamente para fora. Seus cúmplices rapidamente o colocaram em um grande caminhão que estava à espera. Em pouco tempo, levaram o caixão para uma base militar secreta. No dia seguinte, a notícia do roubo causou um alvoroço entre os argentinos. Multidões furiosas se reuniram e marcharam em direção ao palácio presidencial, exigindo a devolução do caixão e quase incitando uma rebelião. Mas por que esse caixão era tão importante para os argentinos? Ele continha os restos mortais de Evita, a amada esposa de Juan Perón, reverenciada como uma santa pelo povo. Muitos conhecem a música Don't Cry for Me Argentina, frequentemente chamada de segundo hino nacional do país. Esta canção foi escrita sobre Evita, que, apesar de ter nascido como filha ilegítima, saiu da pobreza para se tornar a mãe da nação, reverenciada como a Virgem Maria. Hollywood levou 17 anos para decidir qual atriz interpretaria essa figura lendária. Que tipo de encanto essa mulher possuía? Eva Perón é adorada como uma deusa pelos argentinos devido ao seu estilo único e sua habilidade de se conectar com as massas. Sua dedicação aos mais necessitados e seu carisma ultrapassaram as fronteiras da Argentina, fazendo dela uma figura admirada em muitos países. Eva Maria Duarte nasceu em 7 de maio de 1919 em Los Toldos, província de Buenos Aires, em uma família de poucos recursos. Vinda de uma origem humilde, Evita mudou-se para Buenos Aires ainda jovem, onde iniciou sua carreira como atriz. Sua mãe, Joana, enfrentou muitas dificuldades como mulher solteira com filhos ilegítimos, trabalhando incansavelmente como costureira para sustentar a família. Órfã desde cedo, Joana perdeu contato com seus irmãos que desapareceram em busca de trabalho. Ela se envolveu com Duarte, um proprietário de terras local que a tratava apenas como amante. Após ter 5 filhos com ele, Duarte a abandonou, deixando Joana com o enorme desafio de criar os filhos sozinha. Joana usou suas economias para comprar uma máquina de costura e fazer calças, mas mesmo trabalhando do amanhecer ao anoitecer, não conseguia sustentar a família. Consequentemente, Evita enfrentou desprezo e zombaria durante toda a sua infância. Ela era intimidada na escola e desprezada pelos vizinhos. Apesar de suas notas medianas, ela tinha talento para escrever e falar em público. Joana, sempre solidária, incentivava seus filhos a não deixarem que a pobreza os impedisse, insistindo para que continuassem na escola com a esperança de que um dia pudessem mudar seu destino. No dia 2 de janeiro de 1935, aos 15 anos, Evita deixou sua família e pegou um trem sozinha para Buenos Aires. Ao chegar, rapidamente percebeu que, apesar de seu tamanho, a cidade não tinha espaço para alguém tão pobre como ela. Encontrar trabalho era quase impossível. Naquela época, o PIB da Argentina só perdia para os dos Estados Unidos e do Reino Unido, e Buenos Aires era um destino popular para imigrantes europeus ricos. No entanto, para Evita, conquistar seu lugar foi tudo menos fácil. Apesar da abundância natural, a riqueza da Argentina foi mais um golpe de sorte do que resultado do esforço humano. Há uma piada popular sobre o país. Depois de criar a terra, Deus percebeu que a Argentina havia sido abençoada com todas as riquezas, vastas pradarias, ricas reservas de petróleo, montanhas majestosas. Para equilibrar as coisas, ele colocou os argentinos lá. A Argentina tinha o potencial de se tornar uma nação desenvolvida simplesmente exportando carne bovina e ovina para o mundo. No entanto, a maior parte das terras acabou nas mãos de poucos latifundiários que se contentavam em ser o celeiro do mundo e não mostravam interesse pela industrialização. Na década de 1940, até mesmo a segunda maior cidade, Córdoba, ainda era em grande parte composta por pastagens. Como resultado, embora o PIB per capita da Argentina parecesse alto, ele escondia uma sociedade profundamente desigual.
Evita tinha pouca educação formal e nenhuma habilidade específica. Além de sua aparência simples, ela não tinha nada a seu nome. Como recém-chegada a Buenos Aires, ela enfrentou um tratamento severo da sociedade durante um ano inteiro. Ela começou cantando e dançando em boates, mas não conseguia tolerar o assédio constante dos clientes. Sonhando em se tornar uma estrela de cinema, ela se voltou para o teatro e a indústria cinematográfica, apenas para descobrir que não era diferente das boates. Tentou ganhar a vida com sua aparência e corpo, mas todos que encontrava assumiam que isso era tudo o que ela tinha a oferecer. Evita dependia de vários colegas masculinos apenas para conseguir pequenos papéis sem falas, geralmente morrendo cedo nos filmes. Frequentemente, precisava emprestar o fogão do seu senhorio para cozinhar e vasculhar frutas descartadas no mercado. A vida a deixava cada vez mais desiludida, pois todos que conhecia eram tão gananciosos e hipócritas quanto as elites que conhecera antes. Mesmo após se tornar uma pequena celebridade, ela nunca esqueceu essas experiências. Naquela época, a Argentina estava dividida entre duas grandes influências, a Alemanha nazista e a sociedade americana dominante. As pessoas eram ou pró-americanas ou pró-nazistas. No entanto, Evita adorava criticar ambos os países, insistindo que a Argentina só teria um futuro se expulsasse todas as influências estrangeiras. Como atriz, suas atuações eram, no máximo, medianas. Mas, tendo vindo de baixo, suas críticas ao governo argentino eram extremamente precisas. Rapidamente, ela fez amizade com alguns membros do Partido Democrático, que a levaram às favelas para testemunhar as condições terríveis em que os pobres viviam. Essas cenas a emocionaram profundamente. Após muita reflexão, Evita decidiu abandonar sua carreira de atriz e se candidatou a um emprego em uma estação de rádio. Embora o salário inicial fosse muito menor do que o de atriz, Evita acreditava que a radiodifusão poderia realmente mudar a mente das pessoas e influenciar a opinião pública. Surpreendentemente, ela se adaptou ao rádio como um peixe na água. Sua voz era envolvente e rapidamente se tornou uma sensação nacional. No entanto, o país estava prestes a passar por uma mudança significativa devido ao novo contexto político, econômico e social. Em 1929, a depressão econômica global atingiu e, com seu setor industrial subdesenvolvido, a economia da Argentina colapsou rapidamente. Os fazendeiros faliram em massa, as taxas de desemprego dispararam e os problemas econômicos logo se transformaram em agitação política. Oficiais militares argentinos, conhecidos por suas ações impulsivas e desorganizadas, depuseram presidentes quase tão rapidamente quanto eles próprios caíam. Em setembro de 1930, oficiais do exército se armaram e forçaram o presidente a renunciar. Para evitar derramamento de sangue, o presidente rapidamente se rendeu. No entanto, o governo militar logo caiu sob o controle dos oligarcas, levando os oficiais a derrubar o presidente Castilho. Eles não tinham um plano para o que fazer após a remoção dele. Estabeleceram um governo provisório, mas nem conseguiam concordar sobre quem seria o presidente. Não é à toa que há uma piada na Argentina. Uma mãe tinha 3 filhos e queria que cada um fosse feliz. Ela incentivou o mais velho a se tornar juiz porque ele era brilhante, o segundo a gerenciar os negócios da família porque ele tinha talento para finanças e o terceiro a entrar para o exército. Em meio a esse ciclo de governos surgindo e caindo, um oficial gradualmente ascendeu ao poder e se tornou uma figura-chave. Esse homem era Juan Domingo Perón. Perón nasceu em uma família de classe média e entrou na escola militar aos 15 anos. Após se formar, ele visitou a Itália, onde teve encontros importantes e continuou seus estudos. Durante seu tempo na Europa, ele testemunhou vários movimentos políticos, desde levantes em massa contra governos até a popularidade crescente de Mussolini. Comparando essas experiências com a situação em seu país, Perón teve uma epifania. A Argentina havia visto 5 líderes civis fugirem em desgraça, 4 ditadores militares morrerem prematuramente e um total de 6 regimes de curta duração. Refletindo sobre esses líderes, homens fortes e autoritários, aristocratas elitistas ou figuras autossuficientes, ele percebeu que a queda deles também havia levado o país à ruína.
Como uma nação desenvolvida como a Argentina poderia acabar em tal estado? Era tanto perplexo quanto desanimador. Inicialmente, Perón pensava que o maior problema da Argentina era Irigoyen. Quando Irigoyen foi deposto, Perón achou que o problema era Castillo. Após a derrubada de Castillo, Ramírez se tornou o novo problema. Uma vez que Ramírez foi removido, Farel se tornou a última questão. Perón agora entendia que o principal problema da Argentina não era externo. Ele acreditava que os regimes anteriores eram de curta duração porque falhavam em mobilizar o poder do povo, tornando-se desconectados das massas. Sempre que a economia interna enfrentava turbulências, o governo desmoronava. Para mobilizar as massas, Perón decidiu se inspirar em Mussolini. Ele declarou famosamente: "Um escândalo. Farei o que Mussolini fez, mas sem repetir seus erros." Após o golpe, Perón assumiu o cargo de secretário do Trabalho e Previsão Social. Muitos consideravam essa posição insignificante e fora do gabinete, mas Perón via de maneira diferente. Ele acreditava que, ao controlar os sindicatos, poderia conquistar o apoio dos trabalhadores argentinos, um objetivo que ele valorizava mais do que um cargo passageiro no governo. Como esperado, ele rapidamente ganhou influência significativa, segurando o poder militar em uma mão e organizando movimentos trabalhistas com a outra. Ele garantiu aumentos salariais para os trabalhadores e melhorou suas condições, fazendo com que eles o vissem como seu verdadeiro representante. Naquela época, a Argentina atravessava um momento crucial de transformações econômicas, sociais e políticas. Ao mesmo tempo, Evita apresentava um programa de rádio que criticava severamente a política argentina. Sua sátira afiada rapidamente a tornou uma campeã da classe trabalhadora, defendendo seus direitos. Em 15 de janeiro de 1944, um terremoto atingiu a Argentina. Em um concerto beneficente organizado pela Associação Local de Rádio para arrecadar fundos para as vítimas, Perón e Evita se conheceram. Compartilhando valores semelhantes, eles imediatamente se conectaram e rapidamente se apaixonaram. Evita logo se tornou a arma secreta de Perón em sua campanha política. Ela aproveitava todas as oportunidades em seu programa de rádio para elogiar Perón, retratando-o como o protetor da classe trabalhadora. A ascensão de Perón era imparável, e ele logo se tornou vice-presidente. Começou a implementar suas ideias, que mais tarde ficaram conhecidas como peronismo. Em 1944, apenas 4 dias após os desembarques aliados na Normandia, Perón fez um discurso afirmando que não importava se os aliados ou o eixo vencessem a guerra. O que realmente importava para a Argentina era alcançar liberdade e prosperidade. Ele acreditava que tanto o capitalismo quanto o comunismo estavam ultrapassados, propondo o justicialismo como uma terceira via para equilibrar os interesses de capitalistas e trabalhadores. A ideia de equilibrar trabalho e capital, assim como manter a neutralidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, levou muitos a dizer que o peronismo estava tentando agradar a ambos os lados. Embora isso possa parecer absurdo hoje, muitos líderes latino-americanos da época compartilhavam pontos de vista semelhantes. Após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização tornou a independência inevitável. Após tanto tempo sob colonização, seus sistemas sociais e estruturas econômicas foram moldados pelos colonizadores, muitas vezes se assemelhando ao capitalismo, mas ainda dominados por latifundiários. Com a falta de uma classe trabalhadora robusta e pouca experiência em revoluções proletárias, muitos acreditavam que a independência nacional e a libertação só poderiam ser alcançadas primeiro estabelecendo um Estado socialmente democrático e anti-imperialista. Em termos mais simples, era uma questão de não agora, mas certamente no futuro. A postura reformista moderada de Perón ressoava com muitas das classes mais baixas da Argentina e com os capitalistas nacionais. A estratégia era primeiro estabelecer um Estado socialmente democrático e anti-imperialista onde diferentes classes pudessem cooperar e se desenvolver independentemente por um período de tempo. Uma vez que a classe trabalhadora estivesse suficientemente fortalecida, avançariam para alcançar o socialismo. Em outras palavras, era uma questão de não hoje, mas certamente amanhã. O Partido Comunista Argentino não tinha apoio popular suficiente. Normalmente,
A tentativa de Perón de agradar a ambos os lados teria resultado em ataques de todas as partes, tornando seu regime insustentável. Os capitalistas pró-americanos na Argentina certamente consideraram a possibilidade de remover Perón do poder. Em 9 de outubro de 1945, enquanto Perón e Evita jantavam em casa, os militares invadiram, prendendo Perón e encarcerando-o na ilha Martín Garcia, em uma prisão naval. Se algo inesperado não tivesse acontecido, Perón provavelmente teria tido o mesmo destino que seus antecessores. Desde o momento em que Perón foi levado, Evita manteve a calma e analisou a situação. Os militares haviam dado um golpe e tomado o controle das estações de rádio, mas Evita ainda contava com o apoio dos sindicatos e a força dos trabalhadores para reverter a situação. Ela rapidamente percorreu diversas fábricas, conversando diretamente com os operários. Ela disse-lhes que o homem que havia lutado pelo aumento de seus salários estava agora preso. Os inimigos odiavam as políticas de Perón e desprezavam os trabalhadores também. Ela os incentivou a lutar por seus direitos, dizendo: lutar por Perón é lutar por vocês mesmos. Em 17 de outubro, trabalhadores dos arredores de Buenos Aires invadiram a cidade, gritando slogans pela libertação de Perón e reunindo uma enorme multidão em seu apoio. Alguns radicais chegaram a quebrar as janelas dos prédios do governo, ameaçando os opositores de Perón. Todas as fábricas em Buenos Aires pararam suas operações, o transporte foi interrompido e a energia cortada. Diante do levante, os oficiais militares, desorganizados e temerosos, não ousaram enviar tropas para reprimir a revolta. Em vez disso, enviaram negociadores para conversar com a multidão, que exigiu claramente a libertação de Perón, caso contrário, enfrentariam uma guerra civil. Os oficiais rapidamente cederam, pois sabiam que até mesmo dentro do exército não havia unidade. O golpe contra Perón desmoronou em menos de uma semana. Quando Perón e Evita caminharam de mãos dadas até a varanda da Casa Rosada, a multidão rugiu até perder a voz. Reverter um golpe foi um evento raro na política latino-americana. No dia seguinte, Perón pediu Evita em casamento. Em 1946, Perón foi eleito presidente da Argentina e Eva assumiu um papel ativo no governo. Ao assumir o cargo, a primeira medida de Perón foi nacionalizar o Banco Central da Argentina, que havia sido administrado por banqueiros estrangeiros. Ele então investiu fortemente para recuperar a rede telefônica dos britânicos e o sistema ferroviário dos americanos. Essas ações poderiam parecer uma guinada em direção ao comunismo, mas não era o caso. Em relação à reforma agrária, o governo de Perón recuperou e redistribuiu 450 mil hectares de terra para 3.200 famílias ao longo de 4 anos. No entanto, com mais de 1 milhão de agricultores sem terra na Argentina, esse esforço foi apenas uma gota no oceano. Perón não tinha intenção de desmantelar o sistema de latifúndios. Apesar de sua ascensão ao poder, o controle da Argentina permaneceu firmemente nas mãos dos oligarcas. O governo apenas os pressionava a fazer concessões financeiras aos trabalhadores para manter uma aparência de mudança. Ao mesmo tempo, Perón restringia a liberdade de imprensa, controlando os meios de comunicação e suprimindo ideologias de esquerda. Por exemplo, um membro do Partido Comunista Argentino chamado Fernando foi preso por 7 meses por agitação comunista. Ele tinha um amigo chamado Ernesto Guevara, que na época estudava medicina e mais tarde se tornaria o icônico Che Guevara. No cenário internacional, Perón enfrentava uma pressão significativa. Durante a Guerra Fria, encontrar um caminho intermediário entre o capitalismo e o socialismo era arriscado. Líderes como Nehru, na Índia, e Nasser, no Egito, tentaram e fracassaram. De várias maneiras, o regime de Perón deveria ter sido de curta duração, mas Eva Perón desempenhou um papel crucial em sua continuidade. Um dos programas sociais mais emblemáticos impulsionados por Eva Perón foi a criação da Fundação Eva Perón, que se encarregava de diversas ações de assistência social. Eva frequentemente visitava as comunidades, ouvindo as queixas dos trabalhadores e fazendo discursos. Como primeira-dama, sua presença constante entre o povo lhe rendeu profunda afeição. O regime de Perón continuou de maneira singular,
com toda a estrutura do Partido Peronista subordinada a ele. Como ele não desafiou o controle dos oligarcas, os Estados Unidos não viram necessidade de derrubá-lo como fizeram com Allende, apesar de seus constantes ataques à oligarquia. No entanto, com a estrutura econômica inalterada, as fraquezas industriais da Argentina nunca foram totalmente resolvidas, mesmo com o desenvolvimento industrial para substituir importações. A saúde da economia ainda dependia das condições globais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. O ponto de virada para o regime de Perón veio com a saúde debilitada de Eva, cuja presença mítica teve grande impacto. Em 1951, Eva Perón foi diagnosticada com câncer de útero e passou por várias intervenções cirúrgicas, mas seu estado de saúde piorou rapidamente. Nos seus últimos momentos, os pensamentos de Evita ainda estavam voltados para Perón. Ela publicou sua autobiografia, Minha Missão na Vida, que elogiava amplamente seu marido. Temendo a censura, a obra foi rejeitada pelos editores americanos. Como retaliação, a revista foi banida da Argentina por vários meses. Durante a celebração do Dia do Trabalhador em 1952, Evita proferiu suas últimas palavras a mais de 300 mil trabalhadores na Plaza de Maio. Este momento comovente foi imortalizado no filme Evita, onde Madonna, interpretando Evita, canta Don't Cry for Me Argentina da Sacada. Evita faleceu em 1952, aos 33 anos. Seu funeral foi realizado com honras presidenciais, com a presença de milhões de enlutados. Cada membro do sindicato doou um dia de salário para construir estátuas em sua memória por todo o país. A participação foi massiva. Mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas para acompanhar a passagem de seu caixão, e muitos tentaram beijá-lo. O governo precisou mobilizar o exército para manter a ordem devido ao aumento dos ataques de grupos paramilitares. A morte de Evita marcou um ponto de virada significativo para o regime de Perón, pois sua figura foi incorporada nos discursos de diversos setores políticos argentinos. Perón não podia confiar em mais ninguém para liderar os 6 milhões de trabalhadores, conhecendo bem seu poder. Com as reservas de ouro do país quase esgotadas devido às políticas de bem-estar social, ele precisava de novas fontes de receita. Embora Evita tivesse se oposto à interferência dos Estados Unidos, 6 meses após sua morte, Perón começou a se aproximar dos americanos. Em janeiro de 1955, ele permitiu que empresas americanas exportassem livremente para a Argentina. Em junho de 1955, a Marinha lançou um golpe, e Perón escapou por pouco graças a um aviso dos Estados Unidos. Em 16 de setembro de 1955, um grupo nacionalista católico dentro do Exército e da Marinha lançou um golpe que encerrou o segundo mandato de Perón. Durante o golpe militar, Perón fugiu da Argentina. O regime acreditava que os restos embalsamados de Evita precisavam ser removidos por questões de segurança. Embora ela fosse uma figura política controversa, muitos argentinos a veneravam como uma santa, e milhões compareceram ao seu funeral. O regime militar que derrubou Perón em 1955 enterrou secretamente seu corpo em Milão, na Itália, temendo que seu túmulo se tornasse um símbolo de oposição à ditadura. Inúmeras lendas populares cercam o roubo do caixão de Evita. Certa noite, um oficial chamado Arandia, que estava guardando o caixão, inexplicavelmente atirou em sua esposa e, tomado pelo remorso, tirou a própria vida. Outro guarda, uma soldada, supostamente viu algo que a deixou louca, levando o governo a cobrir o caixão de Evita com um pano vermelho. Apesar de sucessivos golpes de Estado e de uma segunda ocasião no exílio, Perón manteve-se no poder por mais 2 mandatos, até sua morte em 1974, quando foi substituído por sua segunda esposa, Isabel. O governo que sucedeu Perón repetiu os mesmos erros. Em pouco mais de uma década, houve 6 golpes militares, e em 18 anos, 11 foram sob ditadura militar. O povo argentino ficou cada vez mais descontente, pois esses governos eram ainda piores do que o de Perón. Cada nova administração parecia superar a anterior em incompetência, levando os argentinos a declarar: "Vocês são o pior governo que já tivemos."
Quanto mais os argentinos refletiam sobre isso, mais frustrados ficavam. Em 1972, a taxa média de crescimento do PIB da Argentina era a terceira mais baixa da América Latina, com uma taxa de inflação de 80%. Embora muitos considerassem os Perón como populistas, os argentinos sabiam distinguir quem realmente se importava com eles. As frequentes decepções os forçaram a se contentar com a opção menos ruim. Em 1973, após 18 anos de exílio, Perón retornou da Espanha e foi reeleito presidente, mas morreu de doença apenas um ano depois. Mesmo anos após suas mortes, os Perón continuam sendo símbolos duradouros para os argentinos. Todo dia 26 de julho, muitos argentinos marcham com imagens de Evita para homenageá-la. Os Perón ofereceram aos argentinos uma visão de uma vida melhor, mesmo que fosse apenas uma ilusão. O caminho para a prosperidade na Argentina ainda precisa ser trilhado pelas futuras gerações, que devem construir sobre o legado deixado pelos Perón. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.